O Estado começa falando sobre o assassinato de uma jovem de 26 anos que ocorreu no último sábado na zona oeste de Aracaju. A vítima foi morta a golpes de marreta. O viúvo de Ana Paula de Jesus dos Santos prestou depoimento no Departamento de Homicídios. E é de lá que fala agora ao vivo o repórter Marcos Couto. Marcos, mais uma vez, boa noite para você, você que participou do programa do Gilmar, agora aqui no Jornal do Estado. Quais as informações que você tem daí? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. O Vitor Aragão chegou por volta das 11 horas e 15 minutos, acompanhado da mãe dele. Os dois foram convidados pela delegada de polícia, Luciana Pereira, para serem ouvidos. Inicialmente foi a mãe, a genitora dele. Depois foi o Vitor, que demorou por um certo tempo. A delegada, então, solicitou que a equipe dela fizesse algumas diligências. E aí o processo de depoimento foi interrompido por um momento. Logo em sequência, chegaram aqui até a sede do DHPP a mãe e o irmão da jovem Ana Paula. Era já por volta das 16 horas. E na sequência, um advogado foi chamado às pressas por parte da família do Vitor Aragão. Era porque a delegada de polícia, depois de alguns elementos coletados pela sua equipe e também no decorrer do processo, apontava como principal suspeito o Vitor como sendo o autor do homicídio que vitimou a esposa dele, a Ana Paula Jesus dos Santos, de 26 anos. E na sequência, depois de posse desse mandado de prisão temporária, a delegada de polícia deu voz de prisão ao próprio Vitor, que foi encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana. A delegada de polícia adiantou à nossa equipe de reportagem que amanhã irá conceder uma entrevista coletiva de imprensa para passar outras informações em torno deste processo e principalmente a prisão do jovem Vitor Aragão. No primeiro momento, a informação que foi ventilada por familiares e principalmente pelo Vitor, é que 2 bandidos teriam adentrado na residência no último dia 11 e teria dado um golpe com a tijolada nele e na sequência assassinado a esposa a golpes de marretada. A polícia não acreditava nessa versão e coletou algumas provas que existiam na residência e diante dessas informações que chegaram à delegada Luciana Pereira, ela pediu a prisão do jovem, que agora está na 4ª Delegacia, localizada no conjunto Augusto Franco. Gilvan. Obrigado, Marco, pelas suas informações e uma boa noite para você. Olha, e agora por telefone, a delegada Luciana Pereira falou sobre as investigações e a decretação da prisão temporária do viúvo. Começamos a investigação com base no primeiro material que recebemos do pessoal de local de crime. Ouvimos as testemunhas ontem e hoje pela manhã. E hoje, no início da tarde, saiu para a gente o laudo de local de crime, o laudo pericial de local de morte violenta, né? Com base nesse laudo, percebemos que, conforme as oitivas que coletamos, não há ainda nenhuma prova de uma terceira pessoa no local onde houve a morte de Ana Paula. O que nos indica, a priori, que realmente só havia no quarto Ana Paula, bem como o Vitor. Isso nos leva a crer que, na verdade, o autor da morte de Ana Paula teria sido o Vitor. Algumas testemunhas comentam, falam em termos de declarações e em depoimento também, inclusive a família da própria Ana Paula, que Ana Paula já pensava em se separar do Vitor. O Vitor nega, diz que eles tinham uma excelente relação e que nunca foi conversado sobre separação em relação a eles. Mas temos essas contradições nos autos que precisamos ainda diligenciar um pouco mais para dirimir. Ele diz que Ana Paula recebeu a marretada de um certo lado do quarto. Só que, na verdade, segundo o laudo, Ana Paula recebeu a marretada do outro lado, que era onde ele estaria. Ele alega que havia uma segunda pessoa que estava do lado da Ana Paula. Mas, segundo o laudo, essa marretada veio do lado de onde estava o Vitor. Além de ouvir testemunhas e receber laudo, aguardar algum retorno em relação ao celular da vítima, que também está sendo periciado, e só após a conclusão poderemos definitivamente concluir o procedimento policial.
A gente torce para que esse caso tenha logo um desfecho, né?